Olá, opinadores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora seguir aqui então com a nossa maratona terror de Doctor Who no quinto episódio, onde hoje eu vou falar sobre a Teia do Medo, que faz parte da quinta temporada lá de 1968 de Doctor Who. Esse episódio, ele é a sequência do episódio anterior que eu falei aqui na maratona, né, que foi Os Abomináveis Homens das Neves. Que lá na temporada 5 a gente tem os Abomináveis Homens das Neves, depois a gente tem os Guerreiros do Gelo, um, isso, tem os Guerreiros do Gelo e tem o Inimigo do Mundo, aí depois já vem pra Teia do Medo, que já segue a história dos Abomináveis. E bom, basicamente aqui a gente vê a volta do personagem Travers, do Professor Travers, que estava lá no Tibete, no primeiro episódio, né? Caçando os Yetis, né? Caçando Yetis normais, no caso. Aí depois toda aquela aventura que ele passa junto com o doutor, né? Ele leva um daqueles Yetis robóticos que a inteligência estava usando para Londres. E ele pega aquelas esferas que controlam os Yetis para estudar. Só que nisso ele acaba ativando uma dessas esferas, a grande inteligência, aquela energia, aquela consciência, aquela entidade que eu expliquei no episódio anterior, se materializa nessa esfera, tipo, se canaliza nessa esfera, digamos assim, e ela volta à ação. E daí a gente começa o episódio. Então aqui a gente vê o doutor, o Jamie e a Victoria, novamente, indo parar ali nas estações de metrô de Londres, só que tudo tá vazio, tudo tá deserto, parado, a cidade tá parada, eles estranham muito. E eles começam a encontrar muitas teias de aranha, sabe, ali por esses lugares, tanto pela cidade, pelas entradas do metrô, quanto pelos metrô mesmo, pelas vias de metrô assim. Então eles encontram alguns soldados que estão por ali tentando lutar contra os Yetis, né? Tentando sobreviver aos Yetis. Então os Yetis eles estão guerreando contra Londres ali, atacando Londres basicamente. E por que esse episódio está aqui nessa lista? Bom, porque tem os Yetis, né? Os Yetis com aquele barulho da esfera que controla eles. Aqui a gente também tem a grande inteligência. Dessa vez ela consegue causar um mistério no episódio, porque tem alguém dentre os personagens ali que está ajudando a grande inteligência a fazer tudo que ela precisa fazer. Então a gente fica o episódio inteiro tentando descobrir quem que tá sendo, né, o traidor ali, né? Quem que tá traindo as pessoas ali. Então, além de ser um episódio que tem o terror dos próprios Yetis, e é um episódio também para quem tem claustrofobia, medo de escuro, assim, é um episódio que pega por esse lado também, porque se passa 90% do episódio se passa dentro das linhas de metrô, né, das estações de metrô subterrâneas. Então, tem esse lado também. Eu acho o episódio incrível nessa parte, o cenário assim é muito bem feito, né? E além então dessa parte de terror, de suspense, a gente também tem esse mistério, que é muito bem criado e é bem resolvido no final. O que acontece, basicamente, é que a grande inteligência levou o doutor para lá, atraiu o doutor à tardes, né, do doutor para lá de propósito, para se vingar dele, né? É um pouco mais que vingança, mas aí é melhor explicado no episódio mesmo, aí tem que assistir o episódio para ver. Mas enfim, a Teia do Medo, que inclusive foi escrita pelos mesmos autores de Os Abomináveis Homens das Neves, o Marvin Heisman e o Henry Lincoln, é uma ótima continuação do primeiro episódio, é bem melhor que o primeiro episódio, inclusive. Os personagens aqui funcionam bem, os Yetis funcionam bem, a grande inteligência tem um plano mirabolante, só que bem fácil de entender. Então é um episódio que eu indico muito, seja para assistir como um episódio de terror ou para assistir só como um episódio qualquer e se divertir bastante. Então essa foi a minha indicação de hoje. E o próximo episódio vai ser o primeiro episódio colorido da série que vai entrar nessa maratona, que é os Daemons. Que é o quinto episódio lá da oitava temporada. De 1971. Isso. Então é isso. Deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com quem gosta de Doctor Who ou com qualquer amigo que você acha que vai gostar, né? Que gosta assim dessas séries assim antigas em preto e branco, né? Comentem aqui dúvidas que vocês têm sobre Doctor Who ou sugestões para próximos vídeos. E até o próximo episódio da Maratona.